Bom, agora é a parte 4 da reforma da nossa cozinha. Vamos trocar de roupas e mãos à obra. I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm acing this test. Tear it up like I'm Jason. I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a game I'm playing. Straight to the bank to collect my pay. Aqui está, gente. Já marcamos toda a extensão da cozinha com a régua aqui, ó, no nível. E agora vamos aplicar as tabitas. A gente pegou a parte mais baixa, né? Iniciou pela parte mais baixa, que é essa parede, e foi para as outras, porque a gente sabe que essa parte daqui é a parte mais baixa. Aí, pra gente colocar a tabica na parede, que é esse ferro, esse alumínio branco aqui, a gente vai colocar com o parafuso e a bucha. You can watch me work in my element. Anyone in the way is irrelevant. You wanna cross me, cool, not intelligent. Cause I don't forget shit like an elephant. Go ahead and tempt me. Put it on the line and you'll come up empty. If I got time, I'm deadly. Never... Gente, aqui já estamos colocando a canaleta atravessada para poder sustentar o drywall que vai aqui no teto. Então a gente está deixando um espaço de 80 centímetros de distância daqui para cá. E a gente vai fazer assim também nos outros. Para não ficar descentralizada a LED, a gente marcou o teto, né, bem bonitinho onde vai ficar o armário. E mediu no meio certinho, né, fez a divisão no meio e vai colocar a LED bem assim, exatamente no meio. Porque se a gente colocar no meio do teto como está aqui, depois que colocar o armário vai ficar uma diferença bem grande, porque vai ficar quase próximo do armário. E a gente não quer isso, a gente quer que ela fique no meio, descontando o armário. A gente está fazendo sem experiência também, mas tá sendo fácil até, não tá sendo difícil não, tá sendo muito mais fácil do que outras coisas que a gente já fez. Não deu muito trabalho, a gente tá fazendo essa canaleta branca que a gente tá fazendo ela no parafuso, que é o certo. Quando a gente tirou, tava tudo pregada no prego e deu muito trabalho para tirar, acabou danificando algumas delas. Tivemos que comprar duas ainda para completar. A gente achou que ia ser bem mais difícil essa colocação de teto rebaixado, a gente pagou caríssimo, né, para fazer o da sala e os outros cômodos e aqui também da cozinha, né, que era rebaixado antes da gente fazer essa reforma. E aí o cara, ele colocou aqui essas partes do sustentabilidade, ele não furou normal com parafuso e broca, né? Ele quebrou até encontrar a vigota da laje, né, para descobrir o ferro para conseguir emendar esse ferro no ferro da vigota. Eu acredito que isso seja muito errado, né? Aqui, ó, tem algumas partes que a gente tampou aqui, tá vendo? Aí tem outros buracos ali, isso tudo foi ele quebrando com martelo, né, para encontrar a vigota. Aqui nessa parte desse teto tem bastante buraco, é porque não dá pra ver, né, que tá rebaixado já, mas aqui por dentro desse teto da sala, inclusive, que foi por onde ele começou, tem muitos buracos e buracos fundos. Sim, é verdade. A parte da sala comprometeu bastante, porque, nossa, chega a doer o coração, que ele batia com a marreta, assim, até encontrar. E, tipo, ele batia, aí não encontrava a vigota, porque é rebocado o teto, né? Aí ele batia, não encontrava, fazia um buracão na lajota, aí ia mais pro lado. Então fez muito buraco na sala. Isso. E o certo desse gancho aqui é colocar com parafuso, porque tem até o próprio suporte aqui, ó, tá vendo? De enganchar o parafuso. Então você coloca a bucha no teto e parafusa ele, que a gente até comprou aqui, ó. É esse parafuso aqui, ó, dá pra ver daí, né? Ó, é esse parafusinho. Ele tem a cabecinha achatada aqui, ó, que aí encaixa direitinho. Aí aqui, ó, a gente vai colocar ele aqui, ó, vai segurar, tá vendo? E aqui é a bucha. E aí você pode estar se perguntando, mas vocês viram ele fazendo isso e não falou nada? A gente não sabia. A gente não tinha experiência nenhuma, não sabíamos como, não tínhamos a mínima ideia de como era rebaixar um teto. Nada, na verdade, tanto que a gente começou a fazer as coisas depois que ele nos abandonou. Porque depois que ele nos abandonou, a gente decidiu terminar o serviço dele, né, que ele tinha cobrado pra gente, deixou a gente no prejuízo. A gente começou a partir dele. Aqui, gente, ó, a bagaceira que ele fez. Ele quebrou o ferro da vigota da laje, tá vendo? E aí, pra conseguir emendar esse ferrinho. A gente não sabia. Depois que a gente começou a pegar um pouquinho mais de experiência, foi que a gente viu a burrada que a gente deixou ele fazer aqui. E a nossa sorte é que a gente mandou rebocar todo esse teto.
Aí depois foi que a gente decidiu rebaixar. Esse é o buraco que dá pra ver mais visível aqui no vídeo, mas tem outro ali na frente, ó. E vários outros, né, que ele colocou. Aí depois a gente vai ver se a gente consegue fazer uma massa pra tampar isso aqui, né, pra tentar amenizar esse prejuízo aqui. Aqui, ó, eu já furei, né, com a furadeira, coloquei a buchinha, aí eu vou colocar esse gancho aqui, ó, é bem simples. Aí pego o parafuso. Pronto. Ficou enganchado. Aí aqui ele tem o próprio, tipo uma presilhinha, ó, que você prende ela e controla isso daqui, ó, pra cima e pra baixo. E aí eu coloquei o nível aqui, ó, o nível de mão. E aí eu vou decidindo aqui se eu desço ou se eu subo mais, ó. Aqui tá bom. Porque aqui tá pedindo pra levantar um pouquinho mais, é lá na frente. Aí eu levanto aquele lá. Aí aqui, ó, já pego ele aqui e amasso. Aí esse ferrinho que sobrou. Pra que ele não corra o risco, né, de descer. Sim, aí aqui tá bem travadinho. Ó, aqui já tá super firme. Aqui já aguenta de boa um drywall. Não vai dar problema. Agora eu vou pro outro. Ali já tá furado, que eu não mostrei pra vocês. Essa aqui é a bucha 6 e o parafuso 6. Aí eu coloco ele aqui, ó. Mesma coisa. Pronto, parafusado. Gente, e tudo que a gente tirou do teto da cozinha a gente tá reutilizando. Ó, esse aqui também tá tudo reutilizado, tá vendo? Tá com um buraquinho. Os outros também, a gente só precisou mesmo comprar dois perfis, né, que é a tabica. Mas até os parafusos, ó, a gente tá reutilizando. Olha como tá, ó, bem usado. A gente tirou tudo, 100% dos parafusos estão aqui e a gente vai reaproveitar para não gastar muito. Esse gancho também a gente tá reaproveitando tudo. Porque dá pra reaproveitar, não vai jogar fora por quê? Até mesmo o drywall a gente vai aproveitar alguns. Pronto, gente, aqui a gente já atravessou as canaletas. A gente colocou, como eu falei pra vocês, a gente colocou duas atravessadas aqui. Essas duas ficaram bem firmes, ó. Eu só não vou pendurar porque eu não confio. Isso aqui é massa, aqui é alumínio, mas tá muito resistente. Aí aqui, quando a gente colocar a placa de drywall e parafusar, não vai correr risco de descer porque tá muito firme. E ainda vai ter as outras lá pra frente, então vai ficar bem resistente. Tá ficando bom. Eu coloquei no nível, tá no nível assim, tá no nível assim, então tá ótimo. Agora, continuar a parte de lá. Gente, essa já é a coifa que a gente instalou ela. Foi muito mais fácil do que da primeira vez, porque a primeira vez já tinha um teto rebaixado, então pra encaixar ela bem certinho foi bem dificultoso. Aqui a gente fez o seguinte, a gente limitou onde ia ser ela, né, onde ela ia ficar. Aí cortou esse perfil daqui pra ali e parafusou ali na parede normal. Aí ficou bem encostadinho ali, ó. Aí a mesma coisa aqui do outro lado, ó. A gente pegou e cortou ele, limitou bem certinho, não ficou encostado pra não arranhar, né? E cortou ele e parafusou. Aí no final das contas ela ficou assim. Ficou bem legal, bem melhor de instalar ela sem o teto. A gente comprou ela, não chegou a utilizar ela, tá cheia de pó, ó. Cheia de pó, mas a gente não usou ela. Aí tem que dar uma limpada nela e vai começar a usar ela agora quando a cozinha inaugurar. Gente, o teto já tá quase todo pronto. A gente colocou dois drywall já nela. É muito pesado pra colocar porque a gente não filmou e a gente não tem o equipamento correto pra suspender ele e ficar de forma adaptada. A gente teve que segurar no braço mesmo e apoiar com um cabo. E aí, mas deu certo, tá dando certo. Agora as outras duas partes que tá faltando ali são partes menores, então não vai ter muito problema, muita dor de cabeça. Aí, aqui a gente já marcou bem de leve onde vai ficar a LED, que é a LED quadrada, ela tem 59 por 59. Aí a gente já demarcou a parte de dentro da LED, porque ela tem um relevo, né? A LED em si tem uns 63 mais ou menos, só que na parte de embutir tem 59. Aí a gente vai usar esse serrote que a gente comprou. Acredito que ele vai ser muito útil, que em outros tempos a gente cortou com uma faca de serra. Então esse aqui eu acho que tá muito bom, porque ele é bem afiadinho. Dá pra ver, né? Uhum. Agora vamos lá. Deixa eu pegar uma posição. Começar daqui.
Opa. Pronto, gente, aqui já terminamos de colocar o drywall. Reutilizamos todos, então não precisou comprar nenhum, graças a Deus. E ficou desse jeito, ó. Deixa eu me afastar mais daqui pra vocês verem. Ele dá a impressão que ficou muito baixo, porque lembra que aqui tinha uma viga suspensa de drywall também. Tinha mais ou menos uns 20 centímetros, mais ou menos onde tá meu dedo. E aí a gente retirou ela e dá a impressão que lá tá muito baixo, mas não. Tá num tamanho bom mesmo, ficou 2,50. Ficou assim, eu desliguei a luz porque essa luz perde o foco, aí não dá pra ver direito. E essa LED ficou bem no meio certinho, como a gente falou pra vocês. A gente separou o armário lá, fez um L aqui assim no armário. E descontou no meio, né, desse entre os armários, né, ficou quadrado, e a gente dividiu no meio e colocou a LED bem no meio. Ela ainda não tá colocada, tá por cima do gesso, do drywall, porque a gente ainda vai passar gesso e massa corrida, né, então, pra não ficar tirando e colocando, a gente vai deixar pra colocar ela por último mesmo, depois. Ficou assim, falta colocar a fita, né, nessas emendas, e colocar a massa corrida ou gesso. Aqui, ó, os meninos já fizeram a aplicação dos ferros na parede, né? Pra colocar o mármore. E eu jurava que essa instalação fosse um pouquinho mais complicada do que isso. Mas pelo que a gente vê aqui é bem mais simples, bem mais tecnológico. Ó, imagina só se fosse ter que furar toda a parede de canto a canto. O trabalho que ia dar. E agora tá bem mais avançado o trabalho. Gente, olha aqui, eles acabaram de instalar. Ó, como ficou tops. A gente comprou essa cuba separadamente pelo Mercado Livre e mandamos lá pra marmoraria. Eles já trouxeram tudo instalado. Olha os detalhes aqui, ó. Bem acabadinho. Aqui já deixaram o corte do cooktop, né, que a gente não comprou ainda. Ficou tudo certinho. Aqui ela foi dividida em duas, porque a gente comprou ela junto com o mármore. E aí, na verdade a gente nem comprou, a gente ganhou ela. A gente pediu um desconto e também pediu essa soleira, aí eles deram pra gente. Só que ele falou que não dava pra trazer ela inteira, trouxe dividida. Mas depois a gente vai passar uma massa plástica aqui e vai passar o polidor. Acredito que vai sumir e vai unificar. E aqui a gente deixou ela reto, né, com o da cozinha. Falta passar o rejunte ainda, então por isso tem esse espaço. Então aqui tá retinho com o da cozinha, com porcelanato. E vindo pra sala, ele tá com um degrauzinho, tá vendo? De mais ou menos meio centímetro. Antes, no piso antigo, esse meio centímetro quase, ele tava do lado de dentro. Aí a gente deixou do lado de fora. E casou bem, assim, bem certinho. Aqui nessa parte desse arco quadrado, na verdade, qual que é o nome disso daqui? Nessa parte aqui, gente, essa parte quadrada aqui, que a gente não sabe o nome, a gente ia colocar o mesmo revestimento da cozinha, que é de 1,20 m por 60 m, só que a gente ia ter o recorte chanfrado. E a gente tava com medo de dar errado na hora do corte. Porque quando a gente fosse cortar isso daqui, poderia dar algum problema de quebrar e perder muita pedra. Aí decidimos não colocar o mesmo revestimento aqui em cima e do lado. Aí a gente decidiu que vai colocar uma madeira, né? Bem legal, tipo uma madeira igual uma portada, né? Igual de porta mesmo, bem grandona, quadradona. E com um acabamento por fora, que é a guarnição. Aí acho que vai ficar bem legal porque vai combinar também com o móvel que a gente vai colocar na cozinha. Então provavelmente a gente vai pegar o mesmo material que a gente vai colocar na cozinha para ficar bem legal. E eu acho que vai ficar melhor do que com o revestimento de cerâmica.
Aqui, nessa parte aqui, que nem eu falei pra vocês, a gente vai colocar a madeira. Então eu tive que cortar ele, né? Esse pedacinho pra poder encaixar a soleira. E depois cortar esse revestimento até em cima pra colocar a madeira. Onde tá essa risquinha preta aqui já é a marcação que a gente fez, onde vai ser o corte. Bem até em cima, vai ficar bem legal. E ela tá bem suja ainda, a gente não lavou a cozinha. Vai deixar pra lavar quando for pra fazer o rejunte, né? Já provavelmente na parte 5. E aí vocês vão ver a diferença, porque tá bem sujo. Olha o pó que tá ali, ó. O pó, a sujeira. E é isso. Gente, e aqui a gente já passou a massa corrida. Passamos 2 demão e não lixamos ainda. A gente vai comprar uma máquina pra lixar, então por isso que a gente acabou não lixando. Ali na frente ficou faltando terminar porque tá um pouquinho desgastado. A gente precisa tirar aquela parte ali de onde tá rasgado e preencher de gesso para depois passar a massa corrida, senão vai ficar ruim. E assim, a consideração desse teto, ele deu um pouquinho de trabalho porque a gente teve que fazer alguns recortes, né, para ficar adequado ao perfil que a gente colocou em cima, né, para não ficar mole. Ficou bem travado porque a gente meio que se pendurou nele para fazer o teste e deu tudo certinho. Aqui na coifa também deu um trabalhinho de cortar, porque teve que fazer bem certinho, a gente já foi encaixando para não colocar ele e depois cortar. E essa LED também, ela vai ficar desse tamanho, só que não é essa, porque essa LED ela caiu no chão e deu uma danificada, tanto que a LED tá solta aqui, ó, toda suja e tal. Depois, quando tiver tudo lixadinho, a gente vai colocar uma outra do mesmo tamanho, que a gente já tem ela aí guardada. E a gente vai parando por aqui nesse vídeo, ainda tem muita coisa pra fazer, né? Tem muito detalhe ainda pra acertar. O teto a gente reutilizou tudo, a gente achou que ia gastar uma grana nele e não gastou. Eu até falei pro Jarvis, eu falei assim, acho que a gente vai gastar uns 500 reais pra fazer esse teto. Mas não, a gente utilizou tudo que tinha tirado, né? A gente tirou aquela paredinha aqui do lado da cozinha, reutilizou os drywall, a gente reutilizou tudo. Só comprou, foi parafuso, a gente comprou apenas 2 perfis, porque não tinha como emendar que ia ficar feio. A gente comprou 2, mas gastou acho que uns 30 reais. Esse branquinho que tá aparecendo aí na tela. Que a gente gastou, parece que foi 15 reais em cada um, então deu 30, foi a única coisa que a gente gastou. O resto a gente tinha tudo, porque reutilizou. A gente passou massa corrida que já tinha também, então não gastou muito no teto. A gente gastou 30 reais no máximo e só, né? A gente achando que ia gastar 500, gastou 30, então foi bem econômico. Ainda falta lixar ele, a gente vai comprar uma máquina de lixar para lixar tudo que tem na casa, então vai deixar por último mesmo. E o acabamento dela em si vai ficar mais pro vídeo 5, né? Pro vídeo 5, né? Porque aí a gente tem muita coisa ainda pra acabar e falta grana, né? Pra finalizar. A gente, como o Denis falou, a gente vai comprar essa máquina porque a gente precisa lixar a casa por completo. Exato. Né? Ainda tem muita parte aqui. Na verdade, tudo, né? A gente lixou algumas coisas, mas depois a gente teve que repassar massa, então praticamente a casa toda ainda precisa fazer essa lixadura. E sem contar que ainda tem também as casinhas de aluguel que a gente está fazendo, mas isso é assunto para um outro vídeo, né? E aí a gente vai usar muito essa maquininha, assim como todas as outras ferramentas que a gente já comprou aqui no canal e vocês estão acompanhando junto com a gente. É verdade. E na cozinha, provavelmente já no vídeo 5, espero, a gente já vai ter pelo menos terminado, né, esse acabamento e provavelmente já iniciar a instalação do móvel, né, do armário. A gente tá esperando desapertar um pouquinho porque vai ser um armário uma grana do nada, né? A gente nem sabe quanto vai ser, porque a gente pretende colocar uma madeira que dure, né, uma madeira boa. E é planejado, então a gente imagina que vai ser um pouquinho caro. Então a gente tem que se planejar também financeiramente para comprar ele, né, então precisa estar preparado. E fora isso, para a cozinha terminar também, falta o revestimento do balcãozinho que a gente fez. A gente fez balcãozinho L de concreto, né, uma paredinha com concreto. Esse vai ser o próximo vídeo, provavelmente, isso, né? Provavelmente vai ser esse vídeo próximo, para depois vir o 5º vídeo da cozinha. Porque vai gastar uma grana. Só no mármore que a gente colocou ali, foi uma grana, né? Tipo, foi mais de 4 mil reais. Com a cuba deu 5 mil, né? Alguma coisa. Então foi uma grana, então a gente precisa relaxar aí pra depois comprar o outro, fazer outra dívida. Exatamente. E é isso aí. Mas acalmem o coração, vão assistindo alguns outros vídeos que tem aqui. A gente tá muito feliz com essa meta de 2 mil inscritos, como a gente falou no vídeo anterior. A gente não tem tanto tempo, né, pra postar vídeos, mas o tempo que a gente tem, a gente tenta fazer o máximo de vídeo para vocês e trazer não qualquer coisa, né? A gente tenta fazer um conteúdo que dê para assistir com a máxima de qualidade que a gente puder entregar. E o vídeo de hoje foi esse, e até o próximo vídeo. Exatamente. Tchau, tchau.